pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a essa nossa nova comunidade Status Invest. Vamos pro vídeo, vamos falar sobre Taesa e dividendos, o que todo mundo gosta, o que todo mundo quer saber, ganhar dinheiro da Taesa, né? Quase uma vaca leiteira aí, distribuindo dividendos recorrentemente. Hoje eu vou trazer aquele exercício de quanto você precisa ter investido se você quer ganhar uma renda passiva de R$1.000 com Taesa. E eu pensei em trazer Taesa porque na Taesa acontece uma coisa totalmente diferente. O que, João? Fica até o final do vídeo e você vai saber. Antes, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda bastante o canal a chegar a mais pessoas, tá? E eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, manda lá um feedback também lá no meu Instagram, @joão.daronco. Sem mais delongas, vamos para Taesa, tá? Como é que é feito o cálculo de quanto eu preciso ter investido para chegar a R$1.000 por mês? Em ações, em geral, o que a gente faz é pegar 12 meses. Então, quando você abre o Status Invest, olha lá, Dividend Yield, esse Dividend Yield ele está considerando os últimos 12 meses, tá? Grande parte do mercado financeiro como um todo, qualquer vídeo que vocês forem ver no YouTube, eles fazem errado. Aqui eu vou fazer a forma certa, tá? Por que eles fazem errado, João? Basicamente porque eles pegam o Dividend Yield dos últimos 12 meses. A não ser que você tenha uma máquina no tempo para comprar ação há 12 meses atrás, tá errado. O ideal é você olhar para os próximos 12 meses. Eu gosto de utilizar uma analogia bastante simples, que é de um carro. Quando você dirige um carro, você olha para frente e não para trás, né? Você tem lá o retrovisor muito mais como uma referência e não como seu norte. Para dividendos, para ações, a mesma coisa. O passado serve como referência e não para nortear a tomada de decisão. Bom, dito isso, vamos lá. A Taesa, quando a gente olha os últimos 12 meses, ela teve um dividend yield, uma distribuição próxima de 12,88%, ou seja, se a ação tivesse a R$100, significa que ela distribuiu R$12,88 por ação, tá certo? E esse é o dividend yield. Para a gente ter uma renda mensal de R$1.000, a gente precisa de uma renda anual de 12 mil, tá certo? 1.000 vezes 12, o quanto eu quero por mês, vezes quantos meses tem no ano. E aí eu chego em 12 mil. Perfeito, João. Até aí eu entendi. Como é que eu faço para saber quanto que eu precisaria ter investido para ganhar esses R$12.000 por ano ou R$1.000 por mês? Basta você dividir o valor que você quer da sua renda passiva pelo dividend yield. Então eu estou falando aqui de dividir 12 mil por 12,88% ou 0,1288, tá certo? Que é 12,88 em valores nominais, tá certo? E aí, a partir desse cálculo, eu chego que para eu ter uma renda mensal de R$1.000 em Taesa, considerando os últimos 12 meses, e esse é um ponto relevante, eu precisaria ter investido R$93.000, tá? 93.167. Eu vou colocar R$93.150, tá? Seria esse o valor que você precisaria ter investido na Taesa se a gente pegar os últimos 12 meses. E tá errado, eu vou mostrar por quê. Mas vamos seguir a lógica. E com esse valor, basicamente significa que você teria aproximadamente 2.260 ações. Então, para você ter uma renda mensal de R$1.000 em Taesa, olhando os últimos 12 meses, você precisa ter 2.260 ações. Você está perto desse número? Não está? Quero saber, deixa nos comentários. Mas, seguimos. O ideal não é vocês fazerem isso, tá? O ideal é a gente olhar para os próximos 12 meses. E como eu vou fazer isso? Utilizando o forecast. A partir do forecast, eu consigo ter uma ideia de qual que vai ser o dividend yield dos próximos 12 meses, como vocês podem ver, 2022 estimado. E esse yield passa de 12,88 ou 12,90 para 8,24. Então a gente tem uma queda no yield. Tá? O que isso significa, João? Significa que você precisa ter mais ações para chegar na mesma renda. E eu vou provar isso matematicamente. O cálculo é bastante simples, tá? Eu vou dividir a renda que eu quero anual pelo dividendo projetado anual, que é 12 mil, dividido por 0,0824, ou 8%. Com isso, eu chego em um valor de total que eu preciso ter investido em Taesa de R$145.000, tá? R$145.600. Muito acima daqueles 93.150 que eu tinha, né? A gente tá falando aí de quase 50 mil a mais.
tá? Você precisa de quase 50 mil a mais para tirar aqueles mesmos R$1.000 só por conta da queda no yield. E quando a gente divide pelo preço da ação para saber quantas ações você precisaria ter de Taesa para chegar nesse valor, olhando os próximos 12 meses, a gente chega a um valor de 3.500 ações, impressionantes 3.500 ações, tá? Muito mais do que aquelas 2.260 que a gente teria nos últimos 12 meses. Então, para mostrar o poder dessa questão da piora dos resultados, da diminuição do dividend yield, tá? Quando a gente olha o nosso último exemplo, que eu quero pegar 2023, que é o que acontece. Segundo dados do consenso, a gente deve ter uma inflexão em 2022 com uma queda do yield com uma volta já em 2023. Quando a gente pega 2023, como vocês podem ver, a gente tem um yield projetado aí próximo de 8,93, tá? Se eu pego 12 mil, que é a minha renda anual que eu quero, que significa R$1.000 por mês, tá certo? E divido pelo valor do dividend yield, que dá 8,93, né? Eu chego em R$134.400, né? R$10.000 abaixo do que a gente precisaria para 2023, tá? E o que chegamos a... E aí o que isso resulta, né? Isso resulta que você precisaria ter aproximadamente 3.260 ações para ter... Então, você precisa ter 3.260 ações hoje para ganhar uma renda passiva de R$1.000 em 2023, com o dividendo que a empresa deve distribuir no futuro. Tá longe? Tá perto? Quero saber. Tá? E esse é um cuidado que vocês têm que ter, porque eu vejo muita gente extrapolando os resultados do passado para o futuro sem algum tipo de análise prévia. E aí você pode acabar se frustrando. Eu acho que essa é uma questão de calibragem, calibrar as expectativas, né? Alinhar as expectativas. E aí a Taesa é um exemplo desses, mas existem vários outros. Um exemplo que eu gosto muito de passar é o de Cine, tá? Cine também. Se a gente utiliza o dividend yield passado dela, a gente está falando de 179%, né? Então, se você tivesse 12 mil, ela distribui muito mais que 12, quase R$20.000, né? Só tendo 12 mil reais. Então, tem que tomar esse cuidado. Existem não recorrentes, existem dividendos que caem no futuro. Como vocês podem ver, o dividend yield da Cine cai muito mais que o da Taesa. Então, é um ponto de cuidado que vocês têm que ter. E aí, para fechar, se você quiser ter uma renda passiva de R$1.000 em 2022 com a Taesa, o que você precisa é próximos de 3.500 ações da empresa, tá certo? Utilizando aí o consenso de mercado do yield esperado para esse ano, sem olhar o passado, entendendo o futuro e as perspectivas para a companhia. Tá certo? Era isso que eu queria passar para você. Tá gostando desse formato de vídeo? Manda nos comentários que eu faço mais. Quero saber qual empresa você quer que eu traga aqui, quanto você precisa ter investido. Deixa nos comentários, deixa um like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @joão.daronco. É isso. Forte abraço a todos e bons investimentos.